Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e logo de início já mendigando o seu like, a sua inscrição. E se você já é inscrito, toca no sininho, é de graça, não custa nada. E aí toda vez que tiver vídeo novo, pinga a notificação direto no seu celular, no seu tablet, no computador, enfim, aonde diabos você estiver acessando o YouTube. Por sinal, Polêmicas Vazias, reforçando, toda sexta, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Agora eu posso começar o programa. O camisa 10 clássico, ele está em extinção? Ele é uma espécie com os dias contados? Ou isso não passa de uma falácia? Nós gostamos de desconstruir falácias. Esses dias, Lionel Messi chegou ao gol de número 600 na carreira. E ele usa qual camisa? A camisa de número 10. Mas será que o Messi é um 10 clássico? Será que o Messi é uma resposta àqueles que acham que o 10 clássico acabou? E não só o Messi. Será que temos hoje outros jogadores que cumprem esta função, que fazem este papel? E afinal, este papel ele evoluiu? Ele mudou? O que é um 10 clássico? Essa e outras perguntas, não no Globo Repórter, no Polêmicas Vazias, que é bem melhor. Antes da gente iniciar, e aí eu puxei apenas o tema Messi, para mostrar como Polêmicas Vazias também pode ser hard news, também pode ser quente, aproveitando o que está acontecendo. Mas o Messi não será o norte da nossa discussão. O Messi é apenas um ponto dentro da discussão. E o primeiro ponto é: o que seria o diabos do 10 clássico? Há uma grande confusão aí do que de fato é o tal 10 clássico e do que é o 10 romantizado pelas pessoas. E eu vou explicar a diferença, que é bem grande. Hoje você tem um problema sério quando se fala da questão do 10 clássico, porque a imagem que vem à cabeça é de um ser pensante que está ali no meio-campo como uma prima-dona que é paga apenas para criar jogadas, para dar passes mágicos e encantar o público. Só que, na verdade, o 10 clássico nunca foi essa figura, porque o 10 clássico sempre foi, além dos passes geniais, além da construção do jogo, o camisa 10 clássico sempre foi um jogador mortal, que precisava ter na finalização, no momento final da jogada, muito recurso. E vários camisas 10 que as pessoas projetam e lamentam que não existam mais, na verdade não são camisas 10 clássicos. E aí temos um problema. Pois é, as pessoas têm o costume de falar, por exemplo, do Alex ou do Raí como projetando um camisa 10 que nós não produzimos mais. E aí falam muito, por exemplo, do Valdívia, que seria um camisa 10 raro no futebol de hoje em dia, ou um D'Alessandro, e por aí vai. Só que há diferenças nestes jogadores e do camisa 10 que de fato criou a mística do camisa 10. Parece um paradoxo, mas não é. O camisa 10 clássico, e quando a gente pensa em camisa 10, não na imagem projetada, mas quando falamos de camisa 10, o primeiro nome que vem à mente é Pelé, depois vem Zico, depois vem Maradona, Platini. E o que são esses caras? Pontas de lança, meio-campistas, mas meia atacantes, jogadores agudos, com chegada para o gol. Não eram apenas armadores e pensadores, eram jogadores que construíam jogadas, mas que executavam jogadas. Se a gente pegar o esquema antigo ou o esquema no período em que esses jogadores começaram a surgir e ganharam notoriedade, a gente percebe que o camisa 10 clássico, ele é esse ponta de lança. E por que o nome ponta de lança? Ele era a última ponta do meio-campo, a última figura e mais aguda figura desse desenho no meio-campo. E o cara que normalmente jogava por trás do camisa 9 do atacante. E em alguns momentos atuando até ao lado dele. Todos esses que a gente citou foram camisas 10 clássicos. E todos eles eram
pontas de lança. E esses caras construíram o desenho do que seria o camisa 10 ideal. Um jogador de passes absurdamente geniais, de jogadas maravilhosamente bem pensadas, mas que eram muito bons finalizadores, quase todos aqui exímios cobradores de falta e quando precisavam tinham muito recurso na batida de fora da área. Se a gente tem as características do camisa 10 clássico, essas são as características. E aí eu lhe digo, este jogador não acabou, ele continua existindo. Se a gente imaginar hoje, um dos esquemas mais em voga ou mais usados no mundo é o 4-2-3-1. E aí o ponta de lança, ou o camisa 10, seria o central dessa linha de 3, jogando por trás do camisa 9. E o jogador que pode chegar mais vezes ao ataque, responsável por assistir, responsável por finalizar, responsável por criar, responsável para ser o eixo criativo da equipe. Porque se imaginarmos hoje, temos camisas 10 clássicos como o Messi. O Neymar pode ser um camisa 10 clássico? Pode, porque o Neymar pode jogar flutuando centralizado e também pode jogar aberto. Só que aí entra o ponto da evolução. Esse camisa 10 clássico hoje, ele percorre e ele permeia mais o campo, ele ocupa mais espaço. Nessa mesma linhagem, você tem outros jogadores, como também você tem outros jogadores no camisa 10 romantizado, que eu vou explicar a diferença agora. O camisa 10 romantizado, na verdade, sempre foi o camisa 8 do futebol mais tradicional, um controlador do jogo, o cara por onde a bola passa toda hora e que não necessariamente precisa ser um jogador agudo que chegue toda hora ao gol, que faça muitos gols, mas o papel dele fundamental é o de controle, e um controle muitas vezes associado à elegância. E aí esta figura pode ser Zinedine Zidane, que parou em 2006, mas é um jogador da era moderna no futebol. E se fosse da era antiga do futebol, ele na verdade seria um camisa 8, que era chamado de meia armador. O problema é que as pessoas unem o meia armador com o camisa 10 clássico, ou seja, fundem a camisa 8 com a 10 e criam um meio-campista projetado, romantizado. E que quando existe, eles vão lá e cornetam. Porque basta lembrar tudo o que sofreu, por exemplo, o Alex aqui no Brasil, que em vários momentos era chamado de Alex Sotan, de jogador sonolento, de que sumia no jogo. Hoje você tem nomes aí como o Fábregas, ou como o Valdívia, ou como o Ozil. As temporadas desses jogadores são muito mais de passes do que de gols. Então eles são muito mais camisas 8 do que camisas 10, se a gente olhar como nasceram as concepções desses jogadores. E esses sofrem muito, como jogadores que somem, que vivem de lampejos, e aí fica aquela loucura, né? O cara cobra o camisa 10, que ele projeta, e muitas vezes nem sabe o que está projetando, e quando esse cara surge, ele é cornetado, porque ele desaparece, porque ele some, porque ele não é constante, porque ele não decide jogo toda hora. Mas a verdade é que tanto o camisa 10 clássico quanto o camisa 8 controlador, a gente continua produzindo. E sabe talvez quem seja o jovem hoje que mais reflita isso? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne é um armador moderníssimo. Ele na cabeça de muitos, ele pode ser um camisa 10. O problema é que ele não é tão agudo, ele não é tão fazedor de gols. Então ele acaba não sendo um ponta de lança clássico como os que a gente citou. Mas ele é um camisa 8 controlador, ele é um jogador onde o jogo passa toda hora e que vai te dar 20, 25, 30 assistências às vezes numa temporada. Quer outro jogador que se jogasse antigamente, talvez até virasse um camisa 10, mas hoje ele joga mais recuado, na verdade sempre jogou, mas é um grande controlador e que na cabeça das pessoas tem a tal da elegância, tem o passe e volta e meia entrega uns gols, ou seja, ele pode ser o camisa 10 romantizado, chama-se Andrés Iniesta. Iniesta é nada mais, nada menos
do que o camisa 8 de antigamente e em alguns momentos tendo característica de camisa 10. Só que ele não tem a constância do gol, como o Zidane também não tinha. O Zidane as pessoas projetam como se fosse um grande artilheiro, quando na verdade não é. O Zidane não tem nem 200 gols na carreira. O problema, e que para ele é ótimo, é que alguns desses 200 gols foram importantíssimos. Gol em final de Champions, gol em final de Copa. Então, em vários momentos decisivos, o Zidane aparecia. E a nossa polêmica aleatória, hein? Polêmica aleatória hoje é animada, literalmente. Porque qual desenho foi melhor, ou é melhor, né? Os Simpsons ou South Park? Que belíssima disputa, hein? Uma disputa crítica. E só para deixar claro, como ainda existe o camisa 10 clássico, um dos grandes camisas 10 clássicos do futebol brasileiro, o Zico, já falou várias vezes que o Messi é muito parecido com ele. E de fato é. Se você observar na questão do estilo, ou na zona onde atua, ou da forma onde ele inicia as jogadas e que muitas vezes finaliza as jogadas, o Zico cansou de fazer gols dentro da área. Como o Messi, dos 600 que já fez, a maioria esmagadora foi de dentro da área. Mesmo sendo um cara que vai lá atrás construir a jogada, pensar o jogo, ditar o ritmo. Ele dita o ritmo e muitas vezes finaliza o ritmo que ele iniciou. Era algo que o Zico fazia, que o Maradona fazia, que o Pelé fazia e tantos outros clássicos faziam lá atrás e continuam fazendo. A diferença é que hoje esta função tem uma obrigação de retorno, uma obrigação de combate que é mais cobrada do que era nos tempos onde se criou a expressão camisa 10 clássico. O Rivaldo, que as pessoas projetam como um camisa 10 clássico, ele era muitas vezes um segundo atacante. O Ronaldinho Gaúcho, outro que entra na conta do camisa 10 clássico, cansou de iniciar jogadas do lado para dentro. O auge da carreira do Ronaldinho não foi jogando como um meia central, não foi nem jogando como um ponta de lança clássico, como a gente disse aqui, mas muitas vezes jogando como um cara aberto. E alguém tem dúvidas de que o Ronaldinho era um gênio da criação e que muitas vezes executava de uma maneira muito peculiar as jogadas, com muito poder de fogo? Portanto, camisa 10 clássico ainda existe, só que você tem que saber o que ele é. Portanto, entenda o que você está cobrando para depois passar para frente que, porque não existe mais, porque está extinto, porque o futebol acabou, porque não sei o que, não acabou nada. O Otávio Pinto tem um blog e um texto dele muito legal falando sobre essa questão de camisa 10, de camisa 8, e aí ele lembra bem que essa formação onde surgiram essas funções foi no 4-2-4 lá atrás. Por sinal, o link para o blog do Otávio Pinto está na descrição do vídeo, mas o blog não é a nossa dica cultural de hoje. Obviamente que a dica cultural é o livro A Magia da Camisa 10, escrita a 4 mãos pelo André Ribeiro e pelo Vladir Lemos. Óbvio que passeia muito pela biografia do Pelé, contando como o Pelé transformou o 10 num número místico. É um texto quase que poético em alguns momentos e é um passeio delicioso pela história dessa camisa e como esta camisa hoje é considerada tão importante na história do futebol. É uma referência, já foi banalizada algumas vezes, né? Vale lembrar, o Galás já usou a camisa 10 no Arsenal. Isso está registrado na história do futebol. E quando eu falei lá atrás que muitas vezes as pessoas buscam um jogador que não existe, né, que seria a fusão do 8 com o 10, né, do controlador, do elegante, do responsável só pelos passes e pelo pensamento, mas ao mesmo tempo que decida jogo, que faça muitos gols, que saiba bater falta, que bata bem de fora da área. O Felipe Lobo, num texto da Trivela, ele talvez tenha definido muito melhor que eu sobre o que as pessoas projetam ou o que as pessoas buscam nesse camisa 10 que elas reclamam não existir mais. E aqui as aspas do Felipe Lobo, em um texto publicado em 2015. O tal camisa 10 clássico é uma entidade do futebol brasileiro, principalmente aqui, e essa parte é minha. Os times buscam como um santo graal, como a salvação da lavoura. Um delírio coletivo que busca no passado um jogador que raramente existiu. Palmas para Felipe Lobo. Aí pode entrar um gif assim do Oscar. Então é isso, o camisa 10 clássico, ele não está em extinção,
ele continua sendo produzido, basta que você entenda qual é a função desse camisa 10 clássico. E o camisa 10 romantizado, o controlador de jogo, também continua aí, porque a gente tem caras como o Eriksen, que eu já citei lá atrás, o De Bruyne, o Iniesta, Fábregas, todos esses são caras por onde o jogo passa toda hora, são jogadores com extremo poder de assistência, são elegantes, que é uma das exigências, né? Tem que jogar com um estilo quase que arrogante, né? Sem olhar para o gramado, exibindo como se estivesse numa passarela. Todos esses estão nessa prateleira. Portanto, nem o camisa 10 romantizado terminou, nem o camisa 10 clássico está em extinção. Estamos entendidos? Aproveitando isso, vamos ao Opiniões. Pois é, a gente fala de camisa 10 clássico, camisa 10 romantizado e muita gente lembra de Paulo Henrique Ganso. E aí fala o quê? O Ganso é um injustiçado, o Ganso é um incompreendido. Não é. O problema do Ganso não é físico, o problema do Ganso é de concepção de jogo. Ele poderia ser um grande meia armador, controlador, como a gente citou. E poderia, talvez, se tivesse mais gosto pelo gol, como já pedia o Muricy quando o treinou no São Paulo, um grande ponta de lança para ser um camisa 10 clássico. A verdade é que o Paulo Henrique Ganso acaba não sendo uma coisa nem outra. Não é um camisa 10 clássico porque não funciona como ponta de lança, não encosta no atacante, não faz tantos gols e não tem essa intensidade que se exige desta figura. E acaba não sendo um grande meia controlador, porque estes caras ajudam muito no momento defensivo, estão numa zona do campo mais recuada, preenchem muito do campo e tem uma concepção de jogo que acho que o Paulo Henrique Ganso acabou não tendo, não criando ou não cultivando. O Ganso ficou num limbo entre o futebol do passado e o futebol moderno. É gênio, tem uma baita qualidade de passe, raríssima, como poucas vezes vi. Os momentos geniais do Ganso, eles são maravilhosos, eles são para sempre. Mas para jogador profissional do altíssimo nível ou do patamar que a gente imaginava que ele fosse visitar, isso precisa ser mais constante, mais regular, toda hora, com intensidade, com movimentação e jogar sem bola. Sim, o futebol não acontece só com a bola no pé, acontece sem a bola. Portanto, o Ganso não é injustiçado nem é incompreendido. A culpa não é dos outros, a culpa, infelizmente, foi dele. E o nosso polêmica aleatória em Simpsons ou South Park? A comparação ela é bacana, mas ela é cruel, porque os Simpsons representam uma referência da cultura pop. Eles têm dois ícones dessa cultura, Homer e Bart, apesar do South Park também estar presente em camisas, em canecas, em jogos de videogame, mas os Simpsons é um fenômeno mundial. South Park já teve problema com algumas culturas, né, criticando o muçulmano, enfim. Inclusive os Simpsons, em um episódio, o Bart já fez ali discretamente uma defesa ao South Park. Mas nessa comparação, eu fico com os Simpsons, que é absolutamente genial. Os dois têm um tom muito crítico ao estilo de vida americano, fazendo críticas muito inteligentes e às vezes discretas, mas profundas, de como é o American Way of Life. Então valeu, né?